Olá, pessoal, bom dia. Vamos sentar todo mundo desse lado, é isso? Vai ficar pendendo para a esquerda o anfiteatro. Depois, se afundar o prédio, começa por aqui. Direita para quem está aí, à esquerda de quem olha daqui. Bom, sejam todos bem-vindos. Nós vamos iniciar a assembleia com a apresentação de todos vocês. Eu sou Giovanni, sou do Núcleo Técnico. Quase que eu e Edelto somos meio decanos aqui da turma, né? Velhinhos já de casa, e é sempre um prazer estar aqui conversar com vocês. Só uma observação antes da apresentação. Tecnologia é bom, mas precisa saber lidar com ela. Uma observação, uma provocação. A web acabou esvaziando a Assembleia. Nós precisamos fazer um mix, sem desprezar a tecnologia, mais 2 ou 3 presenciais e uma, eventualmente, pela web, para trazer de volta, porque o mais importante dessas reuniões é um momento de aprendizado. Tem palestra, tem discussão, mas mais importante que isso é o cafezinho com troca de experiência entre vocês. Troca de telefone, troca de informações, troca de experiências. E a gente está perdendo essa oportunidade. Estamos solitariamente diante do computador, achando que estamos por dentro de tudo. Não estamos. Nada substitui o café e a conversa. Tudo bem? Então, nós vamos repensar esse modelo de aproximá-los, de fazer com que vocês se interajam, fora os canais de mídia. Vamos começar com o microfone? Se apresentar lá dos fundos? Por favor. Olha, faz um relato rápido, nome, instituição, o que faz na instituição. Pode ser? Pode ser. Bom dia, eu sou Helena Felício, sou enfermeira, sou do Hospital Regional de Assis. Hoje, eu sei que é rápido, doutor Giovanni e doutor Vitor, mas eu quero fazer um comunicado e vou demorar só um minutinho a mais. Eu estou deixando de ser a representante do Hospital Regional de Assis no programa CQH. Quero agradecer ao hospital por ter me permitido representá-lo aqui por mais de 8 anos e quero agradecer também o programa CQH pelo aprendizado, pelo acolhimento. E quero também me colocar à disposição para continuar sendo avaliadora, visitadora no programa CQH. Obrigada. Bem-vinda, obrigado. Meu nome é Carol. Fala bem pertinho no microfone alto. Meu nome é Carol, sou do Hospital Regional de Assis, sou diretora. Bom dia, meu nome é Marilene, eu sou supervisora técnica do Núcleo de Qualidade do Hospital Geral de São Mateus. Bom dia, sou a Adriana, atualmente trabalho na diretoria de enfermagem do Hospital Geral de São Mateus. Bom dia, eu sou Renata, sou enfermeira, atualmente estou trabalhando junto ao Núcleo de Qualidade do Geral de São Mateus. Por favor, superem a deficiência do microfone falando alto. Bom dia, eu sou Ana Palha, sou do Hospital IGESP e eu sou assistente da qualidade. Bom dia a todos, meu nome é Tatiane, eu sou coordenadora de qualidade e risco do Hospital Policlínico. Bom dia, eu sou Miriam, sou assistente social e sou responsável pela central de relacionamento com o cliente. Bom dia, Maria Antônia, do Hospital Policlínico de Taubaté. Bom dia, eu sou Simone Barros,
administradora do Hospital Policlínico de Caçapava. Bom dia, meu nome é Iorema, eu sou administradora do Hospital Policlínico de Jacareí. Bom dia, eu sou a Bruna, sou enfermeira da qualidade do Hospital Geral do Pirajussara. Bom dia, eu sou Luciana, sou supervisora da qualidade do SAC do Hospital Santa Cruz aqui de São Paulo, sou visitadora do CQH e coordenadora do Najé Clientes aqui do CQH. Bom dia, meu nome é Kyoko, eu sou administradora hospitalar do Hospital Policlínico, unidade 9 de julho de São José dos Campos. Sou visitadora e sou do núcleo técnico expandido do CQH. Edelton, núcleo técnico do CQH. Bom dia, meu nome é Renê, eu também participo do núcleo técnico do CQH. Bom dia, meu nome é Vitor, eu sou assessor financeiro do núcleo técnico do CQH. A ala boa do auditório, mais menor, à direita. Bom dia, meu nome é Jackson, sou um ex-pediatra e sou visitador do CQH. Bom dia, meu nome é Larissa, eu sou enfermeira aprimoranda do Proasa. Bom dia, meu nome é Daniele, eu sou do setor de qualidade do Hospital de Força Aérea de São Paulo. Bom dia, meu nome é Renata, eu sou enfermeira do setor de qualidade do Hospital de Força Aérea de São Paulo. Muito bom. Bom dia, meu nome é Eduardo, sou residente do Proasa. Legal. Se vocês me permitem, eu vou citar quem está via web nos acompanhando. Infelizmente, não tem instituição, mas para quem eu vou dar o bom dia, sabe a instituição que representa. Adriana Paim, Ariane Figueiredo, Aline Neroni, Bruna Andrade, Camila Vitti, Caroline Misael, Cristiane Domingues, Daniel Francisco, Hélio Romagata, Eliezer Severini, Isabela Pantaroto, Ivan Moisés, Laura Maria Zampieri, Leandro Satiro, Nayara Jardins Freire, Nayara Leal, Patrícia Santa Rosa, Rogério Carvalho, Teres Manuel e de Francisco Morato é o único que deu para reconhecer aqui. Tem mais de 20 instituições plugadas, a quem a gente também agradece a participação e fiquem à vontade para interagir com a gente, fazer perguntas durante a palestra, durante a conversa sobre indicadores, que a gente vai iniciar a partir de agora. Tudo bem? Queria só relembrar duas coisas do CQH. Pode ser? É só um slide. Essa daqui. Nós ainda temos representação. Só passar aqui no painel como que transporta a imagem para cá, já transportamos. Então, só para ver o perfil de participantes, né? Nós temos ainda uma predominância da região do interior do estado de São Paulo, bastante da região metropolitana e até outros estados. Quase já 17% são de outros estados. Aliás, certamente tem gente lá em Santa Maria nos acompanhando. A natureza jurídica. Privado não lucrativo, que é o laranja, 42%. Público, 25% em azul. E o privado lucrativo, 35%. Ou seja, a grande maioria ainda é filantrópico ou público, que atende SUS. Tudo bem? E tem algumas regrinhas básicas, que a gente vai falar durante a discussão dos indicadores financeiros, que está imbuído, incutido na questão da natureza jurídica, porque a publicidade dos dados são de lei, tanto para público quanto para filantrópico. Ainda, sobre o tipo de estabelecimento, a grande maioria em azul é o hospital geral. Tem psiquiátrico, tem outros, né, voltado a algumas áreas específicas, tem gineco-obstetrícia, mas vocês representam hospitais gerais. Tudo bem? Então, o hospital geral é um hospital geral, tem de tudo um pouco.
é um grande complexo, é uma grande empresa que precisa se municiar cada vez mais de informação. A discussão de indicadores nada mais é que empoderá-los das informações principais da instituição. É a mola mestra do programa, o tempo todo, nesses mais de 25 anos de trajetória, é a cobrança principal, né? E a gente vai ver que muita gente ainda não está comprometida com essas informações. Tudo bem? Então, nós precisamos rever para dentro da estrutura. Alguém falou em aprendizado na apresentação. O aprendizado é o mais importante do que a gente almeja. O dado é fundamental para gerar informação. E a geração de informação gera conhecimento. Se a gente fica truncando essa tríade, a administração tem problemas. Tudo bem? Então, mola mestra são os indicadores faz parte do conjunto de obrigações mútuas que nós temos. Todo mês é divulgado, a tabulação ocorre quase em tempo real, né, Vitor? A gente tem consolidado de dezembro de 2018, para quem está em fevereiro, é extraordinário. Já foi muito pior, né? Quem é mais antigo lembra do parto que era fazer essas apresentações, porque nós tínhamos dados já quase que caducando no dia a dia. Então, essas ferramentas todas de possibilidade que foram introduzidas, ainda penso que tem que ter um aproveitamento melhor. É só uma chamada. Ainda o porte, né, vocês vão ver que a grande maioria é grande e médio porte. Nós estamos falando de grandes hospitais, de grandes instituições, de grandes empresas. Ok. E aí, nós vamos falar, fazendo o link com a palestra do René, e é sempre essa sugestão, que os indicadores se reportem um pouquinho à questão da palestra. O René vai falar bastante da questão orçamentária, né? Da modulação orçamentária. Orçamento tem a ver com recursos financeiros, sempre. Ainda é muito precária a formulação de orçamento-programa para os hospitais, principalmente das duas áreas, públicos e privados. Isso está mudando, público e privado filantrópico, né? Claro que o setor privado já trabalha com isso há muito mais tempo, né, e a gente carece ainda de aperfeiçoamentos nessa área, né? Tem duas coisas que estão sempre empatadas nos hospitais do programa. A questão de custos, levantamento de custos, aperfeiçoamento de fazer uma gestão baseada em custos. A pergunta sempre que a gente faz, que tem uma resposta muito dúbia e muito difícil de ser dada, é quanto custa o leito-dia da sua instituição. Básico, né? Qualquer instituição privada precisa ter isso, senão ou pode estar caminhando para o buraco, literalmente, ou pode ter uma sobrevida dificultada. A gente precisa introduzir, de novo, aspectos da questão financeira, orçamentária, e tem aqui, e não sou eu que estou pedindo, o que o CQH pede como resultado na questão financeira. Este slide que eu estou mostrando é um slide que o CEALAG, eu, o Jackson, representando o CEALAG, produziu lá no passado em parceria com o CQH. Então, o CQH fazia visita nos hospitais que participavam de um programa que a Santa Casa de São Paulo, através do CEALAG, promovia de melhoria de gestão, e fez isso durante quase 15 anos, então, uma parceria longa, e que resultou na formulação e prescritivo. Milton, Edelto, me desculpe, de vez em quando a gente prescreve sim. Dizer que o CQH não é prescritivo, né? Pelo menos para mim já está superado. Nós somos prescritivos. E lá no CEALAG, em parceria com o CQH, nós fizemos uma prescrição do que seriam os indicadores de acompanhamento financeiro. Hoje, o roteiro deixa mais em aberto, né? Pergunta se faz algum acompanhamento, né? Até é muito difícil perceber, por exemplo, o acompanhamento das principais receitas e despesas da instituição. É só fazer 4 bonequinhos de onde que vem os principais recursos e de onde que saem os principais recursos, e até isso tem dificuldade. Este roteiro, patrocinado CEALAG e CQH, foi além. Então, o hospital avalia séries históricas de indicadores econômicos financeiros, no mínimo os 2 subitens. Ainda a gente dava uma colher de chá. Mas saber o faturamento líquido, o lucro líquido, o retorno de investimento, a liquidez geral, percentual de execução orçamentária, custo dos grandes grupos, de novo, custo dos serviços terceirizados e outros. Se perdeu um pouquinho isso porque hoje é mais genérico. E o pior,
E eu vou mostrar agora os resultados. É o conjunto de indicadores que o Vitor, a Miriam prepararam para a apresentação. É consolidado de dezembro. A informação é absolutamente precária. Pobre, as pessoas não estão voltadas para essa área. Eu sei que tem informações estratégicas nessa área que não merece publicização. Todo mundo sabe disso. Mas isso não desobriga as pessoas de fazer o mínimo de acompanhamento dos principais indicadores financeiros. As informações estratégicas relativas à grana, a gente tem jeito de deixá-la numa gaveta, não à mostra. Mas de lá dá para extrair informações e, de novo, se reportando à natureza jurídica da grande maioria dos participantes do CQH. Filantrópico e público tem que demonstrar balanço, balancete anual, tem que publicar isso em jornais, tem que fazer disso a transparência que se pede, né? E o SUS é uma das imposições ter essas informações transparentes. É muito legal hospitais privados, e a ANAP já está promovendo isso com os seus hospitais, e tem já alguns indicadores. A ANAP é a Associação Nacional dos Hospitais Privados, muitos de lá, inclusive, participam do CQH, eles têm feito uma demonstração de alguns indicadores, não de maneira explícita a revelar pontos estratégicos não divulgáveis, mas que faz com que as pessoas tenham um mínimo de acompanhamento na execução orçamentária, por exemplo. Tudo bem? É só pegar Sírio, Einstein, enfim. Acho que vale a pena todos nós voltarmos com uma lição para casa. Devemos nos apropriar mais das informações econômico-financeiras, fazer com que isso seja divulgado para toda a força de trabalho. Eu só vou citar um exemplo. Eu vi na apresentação de vocês, tem poucos médicos. Jackson é médico, Edelto é médico, Milton. Se eu estiver enganado, vocês me corrijam. O que mais irrita o corpo clínico é não ter informações claras e transparentes do andamento econômico e financeiro. Porque toda crise é pedido para o corpo médico ajudar e ser parceiro. E todo momento de bonança, eles absolutamente não sabem de porcaria nenhuma e ficam a ver navios. E eles sempre desconfiam que a administração está escondendo coisa e está pagando além ou aquém do que devia. Estou certo? Saí ontem de uma discussão exatamente dessa. A falta de compartilhamento com a categoria médica. E aí não adianta pedir engajamento, envolvimento, compromisso, parceria, porque os médicos vão sempre desconfiar que algum dado importante está sendo escamoteado, portanto, está se fazendo da categoria algo para não participar das grandes decisões. Dinheiro é grande decisão da instituição. Andamento dos indicadores econômicos são decisões, informações importantes e capitais. Portanto, nós precisamos criar jeitos de fazer isso sair das gavetas, ser divulgado e ser compartilhado de maneira um pouco mais rotineira. Tem alguém aqui que tem algum bom exemplo de indicadores econômicos financeiros que são divulgados sistematicamente, são compartilhados em reuniões do corpo clínico ou não, reuniões com os próprios colaboradores da instituição? Tem alguma janela para isso? Alguém tem um bom exemplo para nos incentivar a fazer benchmarking aqui? Alguém tem algum relato emocionante nessa área? O silêncio é uma boa resposta, né? Eu só vou citar um exemplo de um hospital que colocava no muro um hospital e uma secretaria de saúde. Secretaria de Saúde do Nordeste, tudo bem? Um hospital aqui de São Paulo. Não vou citar, né? Mas isso faz muito tempo. É claro que essa coisa já se perdeu com as mudanças sucessivas, mas que transformava uma parede imensa no meio do grande pátio que eles tinham num mural de informações. Nessa Secretaria de Saúde no interior do Ceará, eles escreviam na parede da Secretaria Municipal de Saúde. E a primeira informação que estava lá compartilhada eram dados econômicos e financeiros. Legal, né? Aí quem olhava falava, pô, essa administração é séria, não está escondendo. Né? Quando era positivo, todo mundo festejava. Quando era negativo o resultado, todo mundo também. Agora, não compartilhar sucesso ou insucesso financeiro da instituição é perigoso. Então, o roteiro, parceirizado do CQH, CELAG, já propunha isso há algum tempo atrás. Eu vou pedir para o Vitor me ajudar. Vitor, vamos pegar o roteiro hoje existente do CQH, aquela apresentação
Acho que está aqui na frente, né? Acho que a Miriam pôs aqui, desculpe, nem precisa. Está aqui, ó. Hoje, o roteiro tem 2 enfoques para econômico e financeiro. Como eu tinha dito antes, resultados econômicos e financeiros, série histórica de indicadores econômicos e financeiros. Aberto, né? Cada um faz o seu. Né? Lá no passado a gente prescreveu mais, agora deixa em aberto, mas a partir dos dados colhidos de vocês, ainda isso é um entrave na instituição. Tudo bem? Aí fala das tendências e desempenho. E o outro, na seção processo econômico e financeiro, é feita uma previsão orçamentária, item 1, é feita uma previsão de receitas, item 2, é feito acompanhamento e execução orçamentária, é feito acompanhamento e execução das receitas. Tudo bem? Ainda é pobre, mas ainda já ajuda a começar a conversa. De novo, isso precisa ser publicizado. Receitas, aliás, faz uma grande confusão, né? As receitas que vêm, pelo menos pelo SUS, aqui a maioria tem de SUS, né? Não engloba o que vem só da prefeitura, não engloba o que vem do Estado, da federação. A prefeitura se apropria e diz que repassa todo o dinheiro a partir dela. É o samba do crioulo doido. Se eu não explicito para a força de trabalho, qualquer discurso mequetrefe político está valendo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, tá bom. Agora nós vamos passar outro slide com os resultados. Pode ser, Vitor? Os gráficos de consolidados de 2018. A partir da exigência do CQH feito no seu roteiro, tanto na seção processo, no critério processo, quanto no critério resultado. A partir do NAGE, nós instituímos o NAGE Econômico e Financeiro em 2017. 8 hospitais, nós temos 200 participantes, se subscreveram para participar. Então, é o mais pobre resultado dos NAGEs. Nenhum é tão medíocre. A enfermagem é um caso de sucesso. O nosso carro-chefe dos NAGEs altamente produtivos, com resultados cantado em verso e prosa. Tudo bem? Depois teve NAGE de pessoal, NAGE da infecção, enfim. O NAGE do grupo econômico financeiro não pegou. Bom, tem pouca e baixíssima participação. Tem até reuniões agendadas para isso em 2019, depois a gente vai passar a agenda para vocês. Gostaria que vocês se engajassem mais. Né? Eu vi que todo mundo aqui, de alguma maneira, representa a qualidade, é mais da área assistencial, até por conta da categoria profissional que representa, né? Ou representou no passado, ou ainda tem muito olhar, né? Assistencial, que é muito bom, né? E a gestão fica um pouquinho à margem. E é muito interessante isso, né? Enquanto a assistência é o principal, e mesmo assim produz informações desencontradas, atrapalhadas, né? A multidisciplinaridade é uma das atrapalhadas que nós temos. Quem mais faz dá visibilidade para o hospital é a gestão administrativa. Então, a gestão assistencial sempre vem a reboque. Então, os principais indicadores chamam atenção para a gestão, os processos administrativos, a questão do planejamento, tudo certo. Né? Mas econômico e financeiro é de uma pobreza absoluta. Precisamos repensar isso. A série histórica, então, o NAGE propôs esses indicadores, mesmo com um grupo pequeno. Isso vem sido pedido para vocês. Né? Índice de liquidez corrente. Olha o número de participantes. Não vou discutir os resultados. Não dá para fazer uma avaliação com essa estatística tão baixa, né, do conjunto de 200 hospitais, sendo 4 representantes que forneceram informação. Tudo bem? 5, 3, 2. E aí a mediana, a média, se perde pela baixa representatividade. Tudo bem? Índice de liquidez seca. Também sendo solicitado. E aí fica o mesmo placar ruim. E é uma série histórica de 2018. Né? Se tivesse um conjunto legal, a mediana poderia ser uma ótima referência, né? E a média ficaria também com um olhar diferenciado. Mas com essa baixa participação, não dá. Índice de liquidez imediata. Mesma história. Baixíssima representação, com mediana e média em relação ao conjunto distorcida, não representando
muito próximo da realidade. Índice de liquidez geral. Aí melhorou um pouco. Tem mais gente fornecendo informação. Então, alguns indicadores são valorizados, até porque não dá visibilidade para aquelas informações estratégicas que eu falei. Precisa saber converter isso para ser um pouco mais ardiloso. Mas aí tem uma alta representação, né, e é interessante ver, né, que o comportamento é razoavelmente semelhante. Giro do ativo. Aí vai desmilinguindo a representação. 2 hospitais fornecendo resultado, né, como mostra aqui, mês 8, mês 9, mês 11, fica difícil essa avaliação. Participação do capital de terceiros, também baixa informação. E nós sabemos que isso existe. E esse é o dinheiro que geralmente é não contabilizado. Não vou dizer que é caixa 2, senão vai... Agora nem sei se vão criminalizar o caixa 2 ou não, então, né, muda tudo nesse país. Antes era um horror o caixa 2, agora parece que é tolerável. Né, mas, de alguma maneira, isso pode significar fuga de transferência de recursos. E margem bruta, que é outra mediocridade absoluta. Né? Você vê que em 3 meses, durante 12 meses, foi um representante que mandou a informação. O resto literalmente se omitiu. Está entendendo que nós temos um problema? Um problema que está relacionado a um questionário do próprio roteiro. Na visita isso é cobrado, isso é valorizado, tem aqui uma série de visitadores, e a gente sempre fica a ver navios nessa informação. Né? É meio atrapalhado, ou não é dada, ou não está razoavelmente organizada. Acho que é um dever da qualidade, já que trabalha com programa de qualidade, né, e se você pegar outros programas de qualidade, isso é mais explícito ainda, até porque da onde vêm os países, essa cobrança da transparência ela é mais radical. Vou citar só um, né, Kementon, lá do Canadá, que a gente está vivenciando nesse momento também com uma experiência profissional, é mais rígido. A gente já foi tolerante bastante com isso. Acho que os tempos têm que mudar. A qualidade tem que se apropriar dessa informação e transformá-la num ativo. Porque, por enquanto, está na coluna do passivo. Estão devendo. Tudo bem? Margem operacional, a mesma representação medíocre. Margem líquida. De novo, a participação quase inexistente, ou inexistente, né? Onde 1 em 200 dá informação, nenhum deu informação. É um desestímulo, né? Retorno sobre o capital próprio, a mesma história. Acho que está errado, né, René? Você que vai falar de orçamento, acho que deixa a desejar, né, um pouquinho. Essas informações são importantes. E a qualidade tem que se apropriar disso. Não existe informação proibida para a qualidade. Não existe informação que deva ser evitada. Não existe informação. Senão o roteiro não ia pensar nisso, senão o roteiro está errado. Podemos até admitir que o roteiro está errado. Se a gente admitir que o roteiro está certo e caminha, né, para o caminho correto, vamos recuperar um pouquinho a credibilidade nessas informações. Percentual de custo com material, eu vou até passar mais na frente, né? Custo material, a média é 6, 7, 8. Quem não cuida de material MatMed, e a gente tem um amigo importante, né? Que MatMed representa de 20, 25, em alguns lugares 30% de toda a grana do sol. Quem não cuida de 30% da grana do sol está cuidando do quê, cara pálida? Vai rever seus conceitos. E a maioria não fornece essa informação. O temor é assim, faz, mas não quis fornecer a informação. Ou não faz, que é pior ainda. É uma nau que não sabe para onde está indo. Qualquer porto serve. Custos fixos, também uma baixa representação, mas já tem mais coisa. Percentual do SND já aumenta um pouquinho. Aumenta não, diminui. Aqui, ó, percentual do SND sobre os custos totais. Não tem nenhuma nutricionista aqui, não, né? Não ia ser nenhuma, nós não íamos sacrificá-las, mas a SND precisa ter uma participação um pouquinho mais vigorosa nas informações. Né?
E percentual de limpeza sobre custos totais, que é uma parte importante também do MATMED, ninguém faz esse controle à parte. Energia elétrica. É uma pergunta antiga essa, né? Socioambiental, enfim. Né? Ninguém fornece essa informação. Consumo de água, que é outra história já cantada em verso e prosa há muitos anos, antes de Brumadinho, antes de Mariana, antes de os ecochatos virarem referência nacional, etc. É uma coisa que o hospital tem que dar conta. O hospital é contaminador, o hospital é usurpador, né, desses bens que não são eternos, né, e que precisam ser melhor cuidados. E o custo de roupa lavada que eu queria mostrar, que é o best-seller que todo mundo tem. Né? Esse é um indicador também antigo, está relacionado à questão econômica e financeira, evidentemente. E esse parece que entrou no coração e mente das pessoas. Apesar de, né, um terço, um quinto das pessoas que enviam dados de maneira rotineira e efetiva apresentarem os seus resultados. Mas ainda assim pode ser melhor. Desculpa. Nós vamos fazer o seguinte. Essa aqui é a apresentação dos indicadores. Claro que não vou discutir os resultados. Claro que a intenção é alertar para a necessidade de fazer isso de maneira rotineira no hospital. E para terminar, pessoal, esse. Eu só queria lembrar que o acompanhamento, o item 3 da execução orçamentária, é um item obrigatório. Tudo bem? Quem controla o orçamento, controla todos esses indicadores que o NAGE propôs e que a gente vem cobrando, controla de alguma maneira todos esses itens e tem como fornecer essa resposta, essa informação. Ou esse item obrigatório está sendo tratado de maneira um pouco, eu diria, ruim para quem está, eventualmente, sofrendo a visita e fazendo a visita. Acho que a gente precisa ser um pouquinho mais duro nessas informações. Perguntas? Alguém quer se manifestar? Sempre um assunto árido, difícil, mas vamos lá. Por favor, Kyoko. Tem microfone para Kyoko, por favor. Essa é uma questão que nós somos um grupo de 5 hospitais e nós somos uma mesma empresa. Então, o consolidado do balanço, ele representa a empresa. Então, para nós, como um grupo de hospitais da mesma empresa, nós não conseguimos enviar indicadores econômico-financeiros que representem a minha unidade ou a unidade de Jacareí. Tá? Então, de repente, talvez, eu não sei se isso é uma realidade de outras organizações, mas para nós é um indicador que nós gostaríamos de dividir, mas nós temos um indicador da empresa como um todo, que não representa o resultado individual de cada organização. Né? A gente são 5 hospitais, laboratórios, reabilitação, que compõem uma SA. Né, um PJ, e o balanço é consolidado dessa empresa. Então, para nós nos comparamos a gente tem uma apuração de resultados por unidade hospitalar, onde nós temos aquilo que você falou, custo por internação, quanto custa uma hora de cirurgia, quanto custa um leito de enfermaria, quanto custa um leito de apartamento, nós temos isso por unidade, e até a gente se compara entre os hospitais. Nós nos comparamos. Porém, para efeito de envio para o CQH fica difícil. Então, é uma coisa, você não vai enviar, o que eu enviar vai ser igual da Antônia, da Fabiane, é o mesmo. Né? Então, isso é uma realidade, talvez, eu não sei se isso exista em outros hospitais participantes, mas para nós é difícil enviar o indicador econômico-financeiro, tá? Porque ele não reflete
a realidade individual de cada hospital. Entendi. Alguém quer fazer algum comentário a respeito? Eu queria fazer um comentário. Posso, senhor? Vocês são um setor lucrativo na bolacha, né? Imagina prefeitura, estado, federação, onde os orçamentos são, né, para uma cidade, para uma região, é muito mais complicado. Só que lá, diferentemente do que se imagina, a execução orçamentária tem parâmetros absolutamente claros, até porque senão não vai para a cadeia, não é isso? O Jackson pode dizer isso, ou faz, né? Quem já administrou hospital, né, público sabe bem o que é isso, entendeu? Então, acho que tem modulações que devem ser feitas, até porque, provavelmente, a sua empresa, que tem 5 hospitais, tem, por unidade, os seus resultados. Claro, né? Senão o pobre paga o rico paga o pobre. Né? Claro que tem. Então, de novo, como o CQH deixa em aberto, eu acho que tem formas e fórmulas para fazer isso. Arranjar um espectro, né, que seja mais próximo da realidade e dificuldade que vocês têm e a especificidade que vocês têm, mas que isso, principalmente essa informação para a força de trabalho, ela é fundamental. Né? Porque se a força de trabalho não se ficar engajada nas questões econômicas da empresa, metade do insucesso está dado. Eu digo isso pela categoria médica, insisto nisso. Tá? E cada vez mais né, a corporação vê cifrão, né, quer esse relacionamento, e durante muito tempo foi uma caixa preta os hospitais filantrópicos e até os hospitais públicos, todo mundo sabe da passado triste. Agora que está se profissionalizando um pouquinho isso, mas a profissionalização não chegou na transparência ainda. Então, eu estou sugerindo que a gente mude o nosso comportamento para mudar o comportamento interno, de engajamento e adesão. O CQH já aponta isso há algum tempo, essa necessidade. Né? Já foi mais prescritivo, foi agora menos prescritivo, mas nunca abandonou. É muito comum, e a gente teve um programa de 15 anos, né, Jacques, que o combinado era, não vamos entrar na questão econômica financeira porque vai dar merda. Tudo bem? Porque aí vão nos expulsar logo de cara. E era uma adesão voluntária, enfim, tinham vários pressupostos. E se começar, vão querer especular, vai querer abrir a caixa preta, vão dar um pé, né, na gente rapidinho. Então havia um acordo tácito, né, e de uma estratégia adotada, de não chegar nisso. Mas depois com um pouco de sedução, com um pouco de alcance, né, mas por quê? Porque a força de trabalho precisa dessa informação. Ela é fundamental. Né, saber a receita do pedaço. Eu imagino um setor de hemodinâmica, alguns hospitais de vocês têm, que é um setor caro, sem saber o que entra, o que sai, sem saber os resultados econômicos e financeiros, vai ficar só na questão do porta-balão, etc., que é importante, mas isso dá uma pobreza, um sentimento de fazer pela metade. Estou dizendo isso porque eu tenho conversado com essas pessoas, sentido a dificuldade que elas têm de entender. Né? E a gente sempre fala em visão sistêmica, não é isso? A visão sistêmica barra na questão econômica. Que sistema que você quer me mostrar se você está me escamoteando a informação? Então, esse tipo de análise precisa ser levado em conta. Então, respeitando a especificidade, mas tem fórmulas e fórmulas. A gente já experimentou já algumas formas, né? Onde regiões, inclusive regiões inteiras tinham uma dificuldade danada de transparência no setor privado não lucrativo, né? Filantrópico. Onde um desconfiava do outro, etc. Depois de criar alguns artifícios, hoje, saído 5 anos de lá, eles mandam todo mês a discussão que eles tiveram econômica e financeira, com 4 indicadores, mequetrefe, bonitinho, que dá para apurar com toda facilidade. Lembra, o indicador tem que ser de fácil apuração, né, sem ficar sofisticando, com dificuldade para um ou outro buscar informação, e fico compartilhando. Isso dá um sentimento de pertencimento muito grande. E todo mundo está na mesma região, com o mesmo paciente, com a mesma dificuldade. Jacques. Então, nessa época que nós estávamos nesse hospital público, nós também padecíamos disso. Por quê? Porque o orçamento é da matriz, e ele distribui esse dinheiro para suas unidades. Mas nós tivemos uma ideia na época que deu legal.
Por exemplo, se a unidade maior, a empresa, a secretaria ou qualquer que seja, me destina quanto de dinheiro para essa unidade A, quanto ela destina de dinheiro para a unidade B, quanto ela destina de dinheiro para a unidade C. Aí o que nós acabamos fazendo? Uma planilha que dissesse assim: se vier essa quantidade, eu faço isso. Se não vier essa quantidade, eu deixo de fazer isso. E aí você estrutura uma determinada situação, porque a matriz é que disponibiliza o dinheiro, ou pode disponibilizar o dinheiro num bloco para o ano, um orçamento anual, enfim, que na minha opinião é o melhor que tem, que dá liberdade para aquele setor, para aquele diretor, para aquela gestão daquele lugar único, fazer a sua alocação de recursos. Dentro do quê? Dentro de critérios, dentro de, eles chamavam na época de aqueles números pavorosos, aquele negócio lá, isso aqui é pessoal, isso aqui é investimento, isso aqui tal, tal, tal. E a gente conseguia colocar. Porque se tem a matriz, nos indicadores da matriz, ela te dá uma informação se ela tem liquidez, se ela tem tudo para sustentar a dela. Um exemplo que nós estamos vendo isso é o que está acontecendo com a Ford aqui do Brasil. Tá, ela deu prejuízo no Brasil. Então, será que a matriz dela, que controla esse negócio todo, como é que ela vai tratar essa empresa aqui? Vai fechar. Então, eu imagino que seria alguma coisa nesse sentido. Por causa do quê? Porque a ideia de quem lida com recurso, qual é? Olha, eu estou cansado de dar dinheiro para aquele povo. Eles não sabem como gasta. Essa é a lógica do gestor financeiro. Então, lá o dono do gestor financeiro, a empresa que é dona da matriz, essa coisa toda, ela fala, o ano passado eu passei 200. Eles executaram só 100. Então, esse ano eu vou passar 100. Concorda? E aí você não tem como falar, bom, você executou, você me passou 100, os meus indicadores estão batendo com esses 100, você entregou tudo. Qualquer um de nós faria. Eu vou te mandar 100 de novo. Agora, se você falar, olha, com esses 100 eu fecho 20 leitos, deixo de fazer 50 exames, eles, de uma certa forma ou de outra, repensam isso. Então, é uma ideia, Giovanni, que a gente está colocando aqui, de poder, nessas situações, ter alguma coisa que pudesse acompanhar, que pudesse ser assim, bom, você tem isso, você tem fôlego para sustentar 20 hospitais do seu sistema, de alguma coisa? Tenho. Agora, vamos perguntar para o hospital se ele está, de uma certa forma ou de outra, o que foi destinado a ele, da matriz, eu não sei se isso é viável. Estou colocando aqui uma situação porque o serviço público, a gente tem que fazer isso, não tem como. É dotação orçamentária, a gente, se não seguir um protocolo desse, a gente quebra a cara. Tem restos a pagar, tem aquela coisa que, no Estado, quem assinava restos a pagar, a indenização, era o governador. E aí passava um processo de arrepiar os cabelos, né? Então, é isso que eu estou dizendo. Talvez seja uma ideia, assim, a gente está pensando, está aqui evoluindo para alguma coisa, já que os maiores indicadores de performance são os financeiros, porque eles são medidos tecnicamente no mundo inteiro. O indicador, às vezes, de assistencial, ele tem uma variação por tempo, por alguma coisa assim, são robustos também. Então, não sei, está aqui colocado uma ideia dessa situação, poder pensar dessa forma, né? O que eu destino. Isso, planejamento estratégico é fantástico. Olha, tem que investir isso, tem custos fixos, essa coisa talvez possa ajudar um pouco de cada unidade. Uma sugestão. Muito bom. Por favor, a tréplica. Não, pelo amor de Deus, é sugestão. Não, e, inclusive, é isso que a gente faz. Nós fazemos isso. Porque o indicador econômico-financeiro, ele vai lá, ele vai dar para a gente uma liquidez que é da organização, né? Seja seca. O que acontece? Como nós temos um estudo detalhado do resultado por unidade, tá? Existe todo um consenso em reunião dizendo, eu tenho esse resultado econômico-financeiro, mas como está cada unidade? Então, a gente sabe até qual o setor, se a hemodinâmica ela está positiva ou está negativa. E ele me diz quanto está custando um paciente de hemodinâmica, tá? E agora, eu acho que valeria a pena, talvez, como o Jackson está dizendo, ter algum comparativo nessa área, dizendo quanto custa uma hora cirúrgica num hospital de geral, de tantos leitos do interior, naquele mesmo perfil que a gente acaba escolhendo para se comparar.
Porque aí a gente sai do indicador econômico-financeiro e depois a gente começa a falar uma linguagem que todo mundo a gente consegue se comparar, né? Então, quanto custa um atendimento de pronto-socorro geral? Quanto custa um atendimento de pronto-socorro pediátrico? Aí a gente começa a se comparar, nossa, por que ele consegue fazer por esse preço? Né? Então, eu acho que isso, para nós, a gente já faz isso entre o grupo, tá? Porque como a gente não consegue analisar do indicador econômico-financeiro, a gente já desceu esse nível. Então, a gente está se comparando em termos de resultado, né? No resultado de cada unidade. Ok? Muito bom. Muito bom. Alguém mais? Posso contar uma experiência pessoal? Rapidinho. O Jackson participou um pedaço dessa trajetória. Eu fui 4 anos gestor de um grande hospital, 8 anos depois, e 8 superintendentes depois, eu voltei e fiquei mais 4 anos. Então, eu entreguei a chave e recebi. Então, eu sei contar a história de cor e salteado. No total, são 8 anos. Sabe o que mais teve impacto a ponto de, depois do dia 25 de dezembro, que geralmente é morto, abrirem o sistema para repassar grana para o hospital público. E não era pouco dinheiro, 4 milhões na época era muita grana. Né? Foi um maldito gráfico construído a duras penas sobre o resultado da instituição nos últimos 20 anos, onde ficava as flechinhas vermelhas quando estava resultado negativo e azul, que a contadora-chefe, a Cecília, acabou produzindo. Isso abre portas, abre relacionamento, e foi por conta desse gráfico apresentado no início da gestão que foi dado esse presente inusitado de abrir sistema só para repassar grana para uma única instituição. Isso no serviço público é experiência zero. Acho que foi a única vez que aconteceu isso e não deve ter acontecido mais. Por conta de ter esse tipo de resultado assimilado pela instituição, fazendo um transporte para o chão de fábrica de vocês. Eu imagino, né, a força de trabalho tendo mais detalhado e não balanço o balancete, né, que aquele sopinha de números ninguém entende, de maneira um pouco mais evidente, isso motiva, né, transforma, pode fazer com que o relacionamento seja aprimorado. Nós estamos devendo isso, a qualidade precisa se preocupar que esse relacionamento e engajamento tem uma perna manca na questão da não transparência dos dados econômico-financeiros. Tá certo? Fale. Tem mais alguém que se sentiu provocada. Que bom. Vocês podem dar o microfone? Você acha que dá? Só um momento, o pessoal não... Uma experiência emocionante, eu resolvi não falar nada, porque uma experiência emocionante é algo realmente muito expressivo, né? Mas com esse trabalho todo, como a Kyoko falou, de começar a ter o valor por unidade, então, nós começamos a passar e trabalhar essa parte dos custos, dos valores com os gestores de cada setor, né? E então você começa a ver eles trazerem ideias e montarem tópicos, né, de como eles vão fazer esse trabalho no setor, né? De uma enfermeira do centro cirúrgico, que, vamos supor, tem pacotes, os pacotes contemplam tais materiais, e o trabalho com os médicos, e ela fechar o final do mês e te mostrar, o pacote custa tanto, contempla todos os materiais. No passado ele usava todos. Este mês, em 50% das cirurgias, ele não usou tantos, então a margem do meu pacote está maior. Então você começa a ver enfermeiros, o pessoal do setor te dá esse retorno, né? Hoje nós colhemos esse exame de um recém-nascido que acontece isso, e depois de um mês fica pronto, né? Porque vai para fora e tudo mais, e a mãe vem buscar.
Então, por que que eu não posso orientá-la, já que ela vai fazer, de fazer no laboratório lá fora, 100, 200, 300. Então, você começa a ver o pessoal pensar por esse lado também. Não de diminuir custos e trabalhar por conta, esbarrando em qualidade, né? Porque isso não se pode. Mas o pessoal começa a pensar tudo isso quando ele percebe que a gente mostra para ele se o setor dele está positivo, está negativo, por quê. Então, assim, a resposta das pessoas não é uma experiência ainda emocionante, porque é o início, né? Mas a gente já começa a ver um retorno das pessoas por entender não só que ela está na assistência, mas que ela faz parte desse contexto. Não tenha dúvida. É pertencimento, engajamento, não tenha dúvida. Tudo bem? Muito bom. Então, espero que voltem para suas instituições, provocando essa discussão e aprimorando esse processo. Informações rápidas. Gestão de consultório, gestão de clínica médica, tem uma programação primeiro e segundo semestre deste ano. Anotem, né, se estimulem a participar, vejam a oportunidade de participação. O local é aqui na PM. Já está programado o 20º congresso, todo número redondo em seja uma festa maior, né? Chegar a 20 é sempre um motivo de satisfação. 20º congresso de Fazenda de Qualidade, CQH, vai ser em setembro do ano que vem, deste ano, perdão, 26 e 27. Então já façam a programação, já vão produzindo trabalho, sessão de pôster, né? Participem, mobilizem a instituição de vocês para participar. É um momento de troca, né, de relacionamento com outras instituições. Espero que a instituição ganhe e, pessoalmente, cada um de vocês também ganhe com a participação. Então, vai ser aqui na PM, nessa data. E tem esses cursos em compra, né, sempre sendo oferecido, né, fazer contato com o CQH, eventualmente necessidades específicas, pode ser contatado, o Vitor, a Miriam, a disponibilidade de se bandear para a cidade, para a região. É caro para alguns sozinho? Faz parcerizado. Faz uma parceria com algumas instituições, 3, 4 de cada um, fica mais barato para todo mundo e todo mundo aproveita. Alguém falou de curso de avaliador, não é isso? Acho que são coisas interessantes para levar para a região. Aí vocês conseguem mobilizar mais gente dentro do hospital, né, do que vir 1 ou 2 ou 3 até aqui. É bom, mas pode ser melhor. Então, vejam se há oportunidade de fazer esses cursos. Tudo bem? Nós vamos fazer o seguinte, alguns vieram de muito longe, né? Assis continua a 500 e lá quilômetros aqui? Continua, não mudou. Que bom. Devem estar mortas de fome, né? Nós vamos fazer um café, um brunch, tá? Troca informações, o pessoal que abandonou o Vale do Paraíba, né? Todas as cidades estão aqui representadas, tem figurinhas para trocar, já tem experiência, já estão fazendo coisas legais. Quem não está fazendo, vai lá, conversa, marca uma conversa entre eles. Milton, por favor. Giovanni, por favor, um momentinho para fazer o merchan aqui do programa CQH, então. Você falou dos cursos, né? E chamou a atenção dos cursos que realizaremos no primeiro e segundo semestre de gestão de consultórios e clínicas. Então, eu queria enfatizar um pouquinho mais sobre esse curso. Então, até então, tradicionalmente, o programa CQH está voltado para hospitais. Então, foi a origem, estamos indo para o 28º ano, né, do nascimento e desenvolvimento do programa. E neste ano, nós estamos no 2º ano desse curso de gestão de consultórios e clínicas médicas. Então, queria fazer esse merchan, mas, ao mesmo tempo, comunicá-los, né, que o programa CQH está estendendo um braço agora para consultórios e clínicas médicas. Então, essa mesma metodologia de visita, de concessão do selo de conformidade, estaremos também oferecendo para consultórios e clínicas médicas. Então, esse ano, esse produto estará no mercado, né? E eu, então, gostaria de estar aqui compartilhando com todos, então, para que, então, os médicos, né, que militam nos hospitais
dos quais os senhores, né, estão aqui representando, possam também participar, e nesse entendimento nosso de que, então, a qualidade, ela passa pelo médico, né? Então, essa ideia da qualidade assistencial, a gente gostaria de estar compartilhando com os médicos através, então, desse novo produto que estaremos oferecendo, que é para consultórios e clínicas médicas. E em relação ao congresso, ao CQH 2019, então, que nós estaremos, então, agora na 20ª edição, convidá-los a encaminharem artigos para participarem do 2º Prêmio Haas. Então, esse Prêmio Haas, como os senhores se lembram, né, no ano passado houve uma distribuição, houve uma premiação em espécie, né? Então, esse prêmio está mantido e nós gostaríamos de incentivá-los, então, tanto no Prêmio Haas, artigos, e em pôster. E no dia 27, quando, né, então, estaremos aqui no 2º dia, no final, estaremos fazendo a entrega. Então, eu acho que é uma boa dica, né? Sair daqui do congresso com um cheque de 3.000 ou 1.500 ou 1.000, né? E sair para a balada, né? Terminar o congresso, né? Comemorando, então, com 3.000, 1.500 e 1.000 no bolso, né? E uma outra sugestão que eu queria aqui deixar aqui, já que teve essa discussão toda sobre indicadores, em relação ao benchmarking. Então, existe o NAGEC, que é um local de benchmark, mas eu queria nos colocarmos à disposição dos senhores para quando qualquer dúvida que os senhores estiverem, nos acionarem, né? Então, os senhores viram aí as possibilidades do cursos in company, né? Então, nós temos esse corpo de especialistas que vão estar dando todos esses cursos, né? Mas, além desses cursos, se os senhores sentirem necessidade, puxa, eu queria ter aqui um especialista falando sobre gestão de processos, por favor, fique à vontade de nos acionar, nós iremos buscar, nós iremos pesquisar, né? Se nós não tivermos dentro do núcleo técnico algum especialista, e fazer, então, realizar esse curso em company na instituição dos senhores, né? E eu queria chamar a atenção que esses cursos, né, são de especialistas renomados, então, por exemplo, liderança, né, só para citar o de liderança. Quem desenvolve esse curso é o Dr. Raino Burmester, né? Uma pessoa que acho que dispensa apresentações. Então, assim, todos esses outros cursos que estão aí, eles podem ser realizados na instituição, né, com esses especialistas da área. Então, esse acho que é uma mensagem que eu queria deixar aqui, compartilhar aqui com todos. Obrigado, Milton. Pessoal, café e conversa no fundo do corredor. 15 minutos. Muito bom, Juliano. Sempre essa ideia de apresentação de não pode ser seguinte. Não. Bem, pessoal, vamos retomar? 15 para as 11. Antes de fazer a apresentação do nosso palestrante de hoje, eu queria pedir licença para vocês e deixar o meu abraço, fraterno abraço, pessoal lá da distante e bela Santa Maria,
que mandaram um WhatsApp dizendo que eles estão plugados. Então, eu queria deixar um abraço para o Alexandre e para todo o pessoal da Casa de Saúde de Santa Maria. Bom, a nossa palestra hoje é sobre o tema pagamento por orçamento ajustado. Nosso palestrante, a quem eu já agradeço de antemão, é o Dr. René Felipe Ottani, residente do PROASA, Medicina Preventiva e Social do Hospital das Clínicas de São Paulo, especialista em administração hospitalar e sistemas de saúde e membro do núcleo técnico do CQH, além das 2 diretorias que acumula nas 2 associações. Queria agradecer a sua disponibilidade, a sua presença. Vamos interagir, no final vai ser aberto a debate, a perguntas, né? E espero que a gente saia daqui muito melhor do que a gente entrou, com algum aprendizado, né? E para ser aplicado de imediato às instituições de vocês. Então, obrigado, René, a palavra é sua. Agradeço, doutor Giovanni, pela apresentação. Esse assunto surgiu de uma conversa informal que eu tive com o Dr. Milton sobre algumas formas diferentes que algumas operadoras de saúde estavam adotando para remunerar os seus prestadores. Ele achou interessante falar aqui na Assembleia, porque como é um tema um pouco recente, ainda não está muito difundido, então, para prepará-los para os próximos capítulos. Eu dividi a minha aula nos seguintes tópicos, né? Primeiro, é importante falar do cenário de saúde suplementar no Brasil e de como hoje é feita a remuneração aos prestadores, para depois falar de outras estratégias que as operadoras utilizam para buscar a sua sustentabilidade, e entre elas eu vou falar o próprio orçamento global ajustado, que é o tema dessa aula. E, por fim, eu vou falar o que a operadora pretende ser no futuro e como ela pretende operacionalizar e agir no futuro não tão distante. Bom, antes de falar do cenário da saúde suplementar no Brasil, eu preciso mostrar como que é feita a relação comercial em qualquer outro setor da economia de qualquer lugar do mundo. Então, basicamente, ela é composta por essas 2 partes. O consumidor e o prestador. O consumidor, quando quer um tipo de serviço ou quer um tipo de produto, ele paga o prestador em 100% do custo desse produto, o prestador recebe 100% desse montante, e aí, então, esse produto ou serviço é prestado. Então, supondo um corte de cabelo, por exemplo, o consumidor paga 100% do valor aqui, o prestador recebe o valor inteiro e aí ele produz o serviço. Acho que isso não é novidade para ninguém, porém no sistema de saúde a gente vê que entra uma entidade a mais nessa relação. O prestador ainda continua prestando serviço, aqui no caso não chamamos mais de consumidor, mas sim de paciente ou de beneficiário. Só que o prestador ele é remunerado a partir de uma outra fonte, uma outra entidade, chamada fonte pagador. Isso tanto pode ser representado pelo governo, o Ministério da Saúde, mais especificamente para essa aula eu vou focar nas operadoras de saúde. Então o que acontece? Periodicamente esse paciente ele paga a operadora de planos de saúde um valor fixo e a operadora, consequentemente, remunera o prestador para cada serviço prestado. E essa tríade de relações já causa um problema por si só. Por quê? O paciente, quando ele recebe algum tipo de serviço de saúde, uma consulta, uma internação, ele não paga diretamente por essa consulta. Logo, ele quer o máximo de qualidade possível e ele não se importa com os custos que a operadora vai ter. E já a operadora é justamente ao contrário. Ela não está recebendo esse serviço em saúde, esse benefício. Então, ela não se importa tanto com a qualidade e quer diminuir os custos ao máximo sobre isso. E o prestador, por sua vez, entendendo que ele terá maior remuneração quanto mais cuidado e mais serviço ele prestar, ele começa a atender por volume, cada vez mais, cada vez mais. E isso configura
modelo de remuneração do nosso sistema, chamado hoje de Fee for Service, por evento. Então, cada serviço prestado pelo prestador é remunerado pela operadora. Também eu não acho que isso seja novidade para a maioria de vocês aqui, mas eu também preciso comentar algumas características do Fee for Service, primeiro citando a primeira lei que regulamentou a saúde suplementar no Brasil. Foi a Lei 9.656, de 1998, e logo no primeiro artigo ela define que o plano privado de assistência à saúde é a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais. O prestador faz o que, então, nesse sentido? Ele basicamente repassa esses custos que ele teve para a operadora pagar. Então, essa é uma conta que eu tinha em casa, eu tirei uma foto só para demonstrar que, diferentemente dos outros setores da economia, que você paga um preço cheio pelo seu produto, na saúde, eles dividem os custos que o prestador teve por tipo de recurso, e isso será repassado futuramente para a operadora pagar. O que acabou acontecendo também no Fee for Service, além de estimular o volume de atendimento, além de estimular que o prestador atenda mais volume de atendimento, foi percebido também que quanto mais inflado essa conta seria, ou quanto mais recursos o hospital utilizar, maior será a remuneração do prestador. E não necessariamente, a gente sabe que não necessariamente o hospital utilizou esses recursos ou precisaria utilizar. Logo, esse modelo do Fee for Service, ele também estimula a fraude, o abuso e o desperdício de recursos. Também não acho que isso seja novo para a maioria das pessoas aqui, mas é um ponto importante que eu preciso ressaltar. Um outro ponto também, o que a gente vê muito, é essa briga. O prestador empurrando os seus custos assistenciais para a operadora e a operadora tentando empurrar de volta os custos, não querendo pagar, porque a relação entre essas duas partes é inversamente proporcional. O quanto o prestador recebe é exatamente a mesma coisa, o quanto que a operadora vai perder. Então, o Michael Porter e a Elizabeth Teisberg, nesse livro, eles definiram isso como competição de soma zero. Porque nesse cenário, os dois não conseguem ganhar juntos. Um ganha e o outro sempre vai perder. Isso também não acho que é novidade, mas é importante ser ressaltado. E, por último, mas não menos importante, como eu já comentei, o uso de recursos é diretamente proporcional ao resultado financeiro, porém, não é a mesma coisa que qualidade e desfecho assistencial. É sabido que, se você deixar de usar recursos, você oferece menos qualidade e piores desfechos clínicos para o paciente. Só que usar mais recursos não significa isso. Eu trouxe só um exemplo aqui, que é a diária de UTI. O hospital ganha mais pela diária de UTI da operadora, só que não quer dizer que se o paciente ficar internado mais tempo na UTI, ele vai ter melhor qualidade de atendimento e melhores resultados futuramente. Então, para sumarizar aqui, eu coloquei... Agora ficou bem melhor para mim. Eu coloquei os 3 pontos do Fee for Service principais. Favorece a fraude, o abuso e o desperdício de recursos. Existe uma competição de soma zero pelos custos e pela ineficiência entre operadora e prestador. E a remuneração, ela não está relacionada a indicadores de qualidade e de desfecho assistencial. Portanto, qual que é o resultado disso? Um sistema com baixa qualidade e alto custo. Nesse sistema, quem que é o maior perdedor dos 3? É essa pessoa aqui, que fica internada no leito e que cada ano que passa tem um reajuste no plano, ele não entende por quê, que fica perdido quando busca algum tipo de atendimento e que não sabe o que fazer, e não entende por que é tão mal atendido em diversos serviços por aí. Entendendo esse... Só um segundo. Entendendo esse contexto do sistema, e principalmente porque quem tenta fazer essas mudanças vem mais por parte da operadora,
elas começaram a buscar algumas estratégias para alcançar a sua sustentabilidade. E muito disso foi baseado no Triple Aim do Institute for Healthcare Improvement. Esse é uma entidade americana, ela não é governamental, e ela estuda meios de conseguir um sistema de saúde de alta performance. E esse instituto, ele definiu que um sistema de alta performance se preocupa com o custo per capita do atendimento à população, uma experiência do cuidado e uma qualidade do cuidado, e uma gestão de saúde populacional. Esse é o tripé que é seguido pelas operadoras aqui no Brasil e também de fora, para conseguir um sistema de saúde sustentável e de alta performance. Nessa busca, o que as operadoras fizeram? Primeiro, uma novidade, verticalizaram. Criaram seus próprios serviços de atendimento, de prestação de serviços, e trouxeram os beneficiários para dentro, para não ficar gastando tanto com prestadoras. Algumas estão fazendo programas de medicina preventiva, porque entenderam que os maiores custos ficam dentro do hospital, e logo, se eu puder evitá-los, eu não vou ter tantas despesas assim. No mesmo sentido, mais ou menos, algumas estão incentivando o home care para tirar esse paciente do hospital e evitar os seus custos. E por último, que está sendo um pouco conturbado, é a criação dos pacotes, que alguém comentou aqui. E é importante, eu vou falar só um pouquinho mais do pacote, porque parte do orçamento global, que é o tema da palestra, foi baseado nisso. Então, basicamente, perceberam que pacientes com perfis clínicos que tenham semelhança, eles consomem recursos em padrão similar. Então, a maioria das pessoas que internam com pneumonia e que tem 60 anos vai consumir a mesma quantidade de recurso. E por assim vai. Colecistectomia, da mesma forma. Então falaram, poxa vida, será que não dá para prever o quanto que o paciente que entrar dessa forma vai custar? Então começou-se a criar os pacotes a partir da identificação dos recursos utilizados com maior frequência. E aí com isso você coloca um custo, uma margem e, por fim, é um termo que eu acho que é interessante chamar, mas não está sendo chamado, é o produto hospitalar. É só com a identificação desses recursos por perfil epidemiológico que a gente entende exatamente o que o hospital está produzindo. O hospital não produz só uma diária de internação. Cada tipo de paciente tem um perfil diferente e vai utilizar padrões diferentes de recurso. Um dos problemas que eu tenho visto muito entre operadoras e prestadores é o pacote ele é fechado para um determinado volume de recursos. Só que se o prestador acaba utilizando o item que está fora do pacote, o que acontece? Vai para o paciente, vai para a conta aberta, a operadora paga. Isso está sendo muito discutido e se você colocar o que é o que acontece mais frequentemente hoje, se você coloca esse material na conta aberta, não inclui no pacote, voltou ao fee for service, não adiantou nada a proposta de tudo isso. Então, partindo desse princípio dos pacotes, qual que é a tendência que vai começar agora? Algumas operadoras já estão fazendo e algumas vão começar a fazer muito recentemente. É justamente o orçamento global ajustado. A partir nos próximos capítulos veremos que os prestadores serão remunerados a partir de um orçamento anual fixo que será ajustado a partir de indicadores de qualidade e desfecho que esse hospital, esse prestador apresentar. Como que vai funcionar isso? Eu vou tentar falar mais devagar para ver se... Ok? Então, da mesma forma que foram criados os pacotes, com base numa série histórica dos pacientes que foram internados, você consegue identificar padrões de consumo de recurso. Consequentemente, você sabe quanto custa cada tipo de perfil desse paciente. A partir de uma análise de todos os pacientes internados, de todos os perfis que o hospital internou durante um ano, será orçado um valor cheio, fixo, que a operadora vai repassar para o hospital. Então não vai ser mais conta aberta, não vai ser mais pacote.
o hospital vai, a operadora vai falar: olha, hospital, você atendeu 50 pacientes com pneumonia, eu vou te pagar X fixo. Não importa quanto você vai consumir, não importa quantos dias esse cara vai ficar internado, eu vou te pagar isso. Certo? E o valor orçado, eles vão tentar contemplar o valor orçado para um período de 1 ano de atendimento. E, periodicamente, esse valor será reavaliado, porque pode ser que existam flutuações, alterações nesse período. Eu trouxe um exemplo aqui que eu inventei, eu acho que para deixar mais claro para vocês. Então, supondo que esses sejam o perfil de atendimento de um hospital em 1 ano. Então, o hospital X atendeu 30 casos de pacientes com infarto, 80 casos de pneumonia, 15 casos de apendicite e 60 casos de colecistectomia. Aqui ao lado é o valor total aprovado para cada um dessas internações, no total. Desculpa, aqui é o valor total aprovado da operadora, repassado para o prestador, para cada uma desses perfis, e aqui é uma média de valor por caso. Então, fazendo uma média, nesse exemplo, o infarto custou 35 mil para a operadora. No total, o valor que a operadora repassou para esse hospital fictício foi de 2.770.000 no ano. Ou seja, o orçamento dele para o ano seguinte será exatamente esse, 2.770.000. Ok? Agora eu vou focar no caso da colecistectomia. Como eu tinha mostrado anteriormente, o custo anual de todas as colecistectomias que o hospital fez, 900 mil. Isso, em média, são 5 procedimentos por mês, e cada procedimento custando 15 mil reais. No primeiro mês, após a adoção do orçamento global, o hospital atendeu 7 casos, que é uma média acima do que ele sempre atendia, e 2 casos tiveram diária de UTI. O quanto que esse hospital vai receber nesse mês? 75 mil reais. Sim, ele atendeu mais do que a média normal dele, ficou mais tempo no UTI, só que ele vai receber fixamente esses 75 mil reais que foram combinados com a operadora. No segundo mês, o mesmo hospital atendeu 3 casos apenas de colecistectomia e ninguém ficou na UTI. Quanto que ele vai receber nesse mês? 75 mil reais. O valor será fixo para cada caso atendido dentro de um período. E claro que ao final do período acordado, esse valor poderá sofrer um reajuste mediante a negociação das duas partes. Ok? O que acontece... Em última instância, cada internação vai receber uma remuneração fixa. E não importa no ano acordado quantos casos você vai atender, aquele vai ser sempre o montante que você vai receber. Por que isso importa? Porque a remuneração não será atrelada ao consumo de recursos, materiais, medicamentos, OPMS que o hospital fizer. E logo espera-se que exista um compartilhamento de responsabilidade entre operador e hospital, para que, em última instância, isso gere uma redução do incentivo ao consumo de recursos. O hospital, nesse modelo, não tem incentivo, não vai receber mais para cada seringa que ele usar. Portanto, não vale a pena ele gastar 20 seringas se ele podia gastar 2. Espera-se que, nessa forma, evite o desperdício, o abuso e a fraude. Mas com o compartilhamento da responsabilidade entre as duas partes. Porém, no começo eu falei que o modelo de orçamento global ajustado remunera também pela qualidade e pelo desfecho. E aqui eu não comentei nada sobre isso, qualidade e desfecho. É porque esse sistema realmente não favorece isso. Portanto, o orçamento global do hospital será ajustado a partir da mensuração desses indicadores de qualidade e desfecho. Então, além da fixação da remuneração, haverá um variável sobre esses são alguns tipos de indicadores que eu trouxe.
mas que são os considerados de qualidade e desfecho pela maioria das operadoras hoje. Então, dependendo do seu valor, por exemplo, do NPS ou do tempo médio de permanência do seu hospital, você pode receber um valor a mais do que aquele orçado no começo. Aqui tem diversos indicadores, isso vai também depender da negociação de cada prestador com cada operadora, mas na teoria é isso. Qual é o futuro da operadora? O que ela imagina, o que ela quer que aconteça no futuro? Vocês lembram dessa figura que eu mostrei para vocês? Hoje, o risco financeiro dessa transação está 100% na mão da operadora. Por quê? Supondo que esse paciente aqui tenha alguma intercorrência e ele precisa ficar 5 dias a mais na UTI. Isso vai causar um prejuízo pelo consumo de recursos de UTI. E, em última instância, esse prejuízo não fica na mão do hospital. Isso vai ser repassado em conta para a operadora. Então, o risco está com a operadora. E a operadora não quer mais esse risco. Então, ela quer sair dessa cena, deixar o risco financeiro totalmente na mão do prestador. Portanto, o prestador vai ficar responsável pelos custos desse sistema e caberá à operadora apenas incentivar gestão de saúde populacional e melhor experiência e qualidade assistencial. Como ela pensa em fazer isso? Adotando um conceito recente que surgiu nos Estados Unidos, a partir do AAA que eu tinha comentado anteriormente. Ela quer utilizar esse modelo de ACO. Isso, em inglês, Accountable Care Organization. E é definido por um grupo de prestadores que assumem a responsabilidade de ter um sistema de saúde melhor, fazendo melhor desfecho clínico, melhores resultados financeiros e melhor qualidade a uma população determinada. E a proposta das operadoras do Brasil, entendendo que o contexto que nós vivemos, é fazer um pagamento fixado pelo contingente populacional sobre essa responsabilidade. Também inventei um exemplo para deixar isso mais claro para vocês. Eu trouxe aqui o exemplo de uma cidade que eu não moro, então eu não sei realmente a população de lá, mas supondo que existam 7 prestadores nessa cidade, sendo entre eles 2 hospitais e 5 clínicas. Esses prestadores se juntam e falam: nós seremos responsáveis pela saúde dos beneficiários que moram nessa região. Ok, eles combinam isso com a operadora de plano de saúde. A operadora vai, calcula e fala: olha, nós temos 300 mil beneficiários nessa região. E a partir do passado, de quantos pacientes ficaram internados, como que foi o custo, eu proponho remunerar para esse grupo R$50 por beneficiário por mês. É um valor fixo por contingente populacional. Então, por mês, esta rede receberia 15 milhões por todo mês. E ela ficaria responsável por todo o custo do tratamento. Portanto, nessa circunstância, o repasse desses 15 milhões da operadora, menos o custo assistencial que essa rede terá para atender os seus pacientes, é igual ao lucro que ela vai ter. Isso é um modelo que, na literatura, eles chamam de capitation, pagar por cabeça, o lucro do prestador é justamente o quanto a operadora repassa, menos o que ele gasta. Então, esses 15 milhões, eles não vão ficar para o bolso desses funcionários. Esses 15 milhões vai ser todo o dinheiro que a operadora passa para custos assistenciais no geral. Se esses prestadores gastarem acima de 15 milhões, eles vão ficar com prejuízo, o problema é deles. Dessa forma, a operadora ela sai um pouco daquela tríade, desta tríade. Porque o paciente, a operadora, vai pagar para o prestador da mesma forma que o paciente a paga, periodicamente, e não mais por evento. E responsabilizando esses prestadores com os custos,
espera-se que eles também tenham entendimento que o consumo de recursos atrapalha o sistema de saúde. E que vai depender totalmente da ação deles o resultado financeiro que eles terão. A operadora, aqui nesse contexto, só caberá, de novo, fazer uma remuneração variável por conta de indicadores de desfecho e de qualidade. Bem, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu agradeço o convite. Obrigado. Obrigado, Wender. Eu vou abrir para quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. Por favor, Jackson. Só um momento. Tem o microfone chegando, Jackson. Só um minutinho. Obrigado. Renê, aí ficou uma coisa. Até agora, como é que esse reajuste anual, você explicou lá naquele sistema quando é pagamento por procedimento, nessa avaliação da população, tá? Vamos supor, eu tenho uma operadora e eu estou incentivando a compra de serviços naquele local. Aí, de repente, o pessoal que vai adquirir esse serviço, eu estou pretendendo vender 10%. Nos 10% eu fecho, na hora que atingir essa meta, por causa do meu lucro lá na frente. Esse reajuste do prestador no ano também vai ser avaliado nessa forma, mas que indicador você acha que as prestadoras vão fazer? IGPM, dólar, porque o mundo é dólar. Né? Nós dependemos muito de importação ainda de equipamentos médicos e da indústria farmacêutica. Nós não temos esse poderio de barganha de forma nenhuma. Isso, só estava comentando aqui com o Giovanni, na realidade, o serviço público faz isso. Exatamente, há muito tempo faz e utiliza essa metodologia, por população, aquilo que transfere. Só que não dá conta. Eu acho que o serviço público não dá conta porque, sim, você, desculpa. Isso acaba virando um sistema de saúde. Essa rede aqui é exatamente um sistema de saúde pequeno. Só que eu não vejo o governo, a parte pública, incentivar indicadores de qualidade assistencial e de desfecho clínico. Alguma coisa de mortalidade eu vejo em alguns planos operativos, taxa de infecção hospitalar, mas pouco se fala sobre qualidade de vida após aquele evento hospitalar ou, não sei, remuneração variável por paciente que para de fumar. Isso eu realmente acaba não acontecendo. Caberá à operadora, de novo, fazer algum tipo de auditoria sobre os indicadores que o prestador vai passar, porque também tem essa parte de confiança. Não sabemos se a taxa de ocupação é realmente aquela. Então vai ter que ter algum tipo de auditoria aí e algum tipo de negociação, dependendo de como a negociação vai ser entre os prestador e operadora sobre esse modelo, de qual indicador financeiro eles vão utilizar ou não. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Tem uma outra. Isso pode ser muito baseado em protocolos. Ou seja, para você fazer uma medição desse nível, que você vai pagar X por colestectomia, por infarto, isso tem que ser, de uma certa forma ou de outra, protocolado. Tipo NHS. Eu só passo dessa fase se eu justificar, porque senão eu não vou passar. Isso é pensado pelas operadoras? Existe uma iniciativa, pelo menos de uma que eu conheço, justamente de protocolar os procedimentos. Eles usam chama MCG, eu não vou lembrar agora a sigla. Mas basicamente é um compilado de protocolos clínicos sobre as melhores práticas e melhores evidências sobre cada tipo de procedimento. E a partir disso, eles não é exatamente auditam, mas eles tentam discutir o caso com os prestadores. Só para ilustrar um pouco, no último congresso aqui do CQH teve uma coisa de como é que você faz esse processo, né?
de como é que você faz o protocolo das melhores práticas, né? Então, o pessoal disse aqui que a melhor prática é onde o indicador está melhor e ele é compartilhado de várias formas, tá? A qualidade do prestador, a qualidade e a expertise do profissional que vai fazer isso e aquilo que você troca com o seu paciente, dessa forma. 54 hospitais, na época, estavam participando para ver a questão da cirurgia de próstata. Né? Tinha uns que tinham indicadores ótimos e aí começaram a consultar os pacientes para ver qual que era o resultado daquele local, enfim. Uns falavam a incontinência urinária 75%, a impotência, a disfunção erétil era 20%, e a hora que foram perguntar para os pacientes não bateu nada com aquilo que o pessoal falou. Aí eles começaram a fazer a melhor prática. Só que essa melhor prática era de uma certa forma que se estabilizou esse valor. Então, a melhor prática é feita lá no setor A de tal lugar, no mundo tal, desses 54 que estão colocando. Todo mundo vai adotar esse protocolo. Entendeu? Agora, esse custo desse protocolo é básico, né? É em dólar isso tudo, não tem como. Então, eu vejo que como está essa parte caminhando realmente para uma coisa mundial, porque a medicina é mundial, não dá para ser aqui diferente de outro lugar, é a mesma coisa. Eu fico preocupado com as operadoras nesse sentido, de ter aqui, como... Estou te falando isso, minha preocupação. É uma coisa muito empírica no Brasil. No Brasil não tem como. Um custo de um cara aqui em São Paulo não é igual ao custo de um cara onde não tem equipamento para colocar aquilo. Isso vai ser remunerado dessa forma? Vai ser remunerado a partir da série histórica que o prestador apresentar. Então, realmente, não faz sentido um prestador que não tem vários recursos no interior ser remunerado da mesma forma que um hospital aqui de São Paulo e vice-versa. Eu concordo justamente com o que você falou. E isso vai depender, de novo, da negociação entre o prestador específico e a operadora. Obrigado, viu? Eu acho que só para ajudar também, que nesse modelo nós estamos falando de convênio, né? Uhum. Só que o convênio representa normalmente uma outra empresa, né? Se não for associativo, ele tem uma empresa por trás disso. O que a gente não conseguimos visualizar atualmente? A empresa está preocupada. Agora, não é o convênio que está querendo. Quem está por trás disso é a empresa entrando em contato com a organização, dizendo: eu quero que vocês façam um serviço de baixo custo, com qualidade, né? Eu já medi, eu sei quanto você custa, né? Então, assim, o que a gente percebe hoje que não são os convênios que estão nos procurando. Quem está nos procurando são as grandes empresas por trás desses convênios. Uhum. Né? Então, o que a gente percebe? Ele está preocupado em cuidar da saúde coletiva dos empregados dessa organização. Tá? Então, ele já colocou médico da família, né? A gente está falando de medicina preventiva, não está? Então, para ele poder cuidar dessa comunidade, ele já colocou um médico de família, que é o elo com o hospital. Né? Qualquer coisa, ele entra em contato com o hospital. Então, assim, nós também conseguimos enxergar que a sociedade também está se articulando nesse modelo. Não é somente a operadora, porque o operador representa os interesses dessas organizações, né? Eu acho que todo mundo que está sentindo pesar no seu bolso está se preocupando com isso. Então, especialmente no ano passado, que eu consegui acompanhar mais, por conta da crise dos últimos anos, as pessoas não deixaram de ter planos de saúde, mas elas diminuíram muito o prêmio do seu plano. E está todo mundo sentindo isso. Hospitais, o próprio convênio, que nem você falou. E isso foi reflexo de uma ação das empresas que contratam esses convênios. Então, realmente, existem ações paralelas de algumas empresas que fazem isso, tentam gerenciar a sua carteira, mas algumas operadoras que são mais sólidas no mercado e que tentam ver mais para frente, entenderam que o modelo que está hoje não vai ser sustentável por muito tempo. É só você pegar os indicadores de inflação médica, VCMH, e ver que, assim, não para de subir, é uma curva quase que vertical.
Agora, como é que a gente trabalha internamente com o corpo clínico, acostumado com o fee for service, né? E a gente tem que entender a necessidade, né, desse cliente convênio, porque a gente está falando de um sistema privado, né? Então, esse é o nosso desafio, constantemente trabalhando em cima dos custos, né? E eu falo, mas por que agora eles têm que ser pacote? Sabe? Então, realmente é um desafio. Normalmente o corpo clínico é aberto, né? Num hospital privado, o corpo clínico é aberto, a gente não tem muito vínculo nesse sentido. Então, esse é o desafio dos hospitais privados, para podermos entender esse modelo atual. Perfeitamente. Eu não consigo trazer as respostas para isso hoje, mas a ideia, a tendência é que todos que atuem se adaptem a algum modelo desse sentido. Eu acho que até o próprio prestador não entende que esse modelo não é sustentável e que quando isso começar, isso não vai ter volta. E aí também cabe do hospital conscientizar a pessoa, o corpo clínico, falar, você não vai receber mais por quanto você usar. Isso, ou fazer alguma coisa similar com o próprio corpo clínico. Quanto mais você usar, maior o custo, a gente vai começar a medir a sua performance sobre isso. E a partir disso, não sei se priorizar a palavra correta, mas chamar outras pessoas ou não, enfim. Só acho que, bom dia, sou o Rafael. Só para corroborar um pouco a discussão e talvez alguns questionamentos que levantaram, hoje eu estou numa rede de hospitais. A gente já trabalha hoje com esse modelo de remuneração, já estamos nos contratos com alguns dos nossos hospitais. E a gente, ou inclusive ontem estava numa discussão com o pessoal que está fazendo a parte dos pacotes, que existe um modelo que está um pouquinho avançado, digamos que esse é o 3.0, a gente está ali no 4.0, que a gente já está com um indicador ali de como se fosse como se fosse o grau de porte cirúrgico, que é 1, 2, 3, 4, que tem um modificador. A gente também tem um modificador que vai de 0 a 3 ali também, que aí ele é baseado também tanto o tamanho da cirurgia, se vai utilizar o PME ou não, e aí a gente tem todos uns cálculos de valores via Brasíndice e tudo mais, que ele perguntou de medicações e tudo mais. A gente está usando as tabelas nacionais. Uma das coisas que a gente tem também que está dando problema é justamente as classificações dos grandes clusters. Quando a gente separa as cirurgias, ali a gente acaba agrupando coisas via CID, que muitas vezes a entrada do CID não é a entrada da cirurgia, que não é a entrada da saída. Então, aí, isso aí acaba complicando um pouco. Então, a gente está fazendo a revisão do modelo junto com essa operadora, justamente porque a gente já identificou alguns gaps de informação. Então, entra aí algumas cirurgias que... dois exemplos que a gente teve. Uma cirurgia oncológica que entrou com um CID de anemia, então entrou como CID clínico, né, só clínico, e aí ele foi um onco, e um outro que foi um queimado, grande queimado, que ele entrou com CID de ortop, né, de ortopedia. Então, esses dois tiveram dois outliers que no nosso modelo de remuneração que a gente tem nesse novo pacote assim, de mensalidades, estourou o nosso caixa. Então, a gente teve que cobrar da operadora, teve que levar os dados. Então, é um modelo que, assim, a gente hoje, como é uma parceria nova que a gente está meio tentando ajudar mutuamente, a gente está sentindo uma dificuldade, isso sim, que toda hora tem que voltar, ajustar, todo mês bate as contas, vai e volta, mas pelo que parece, é uma prática que vai ficar mesmo, e agora é a gente acertar os nossos prumos. Então, acho que a ideia é a gente tentar ver, e eu sei que aqui em São Paulo já vai ser uma prática comum, aí para o interior talvez seja um pouco mais... um pouco demorado para chegar. Mas é só para acrescentar essa discussão mesmo. Agradeço. Exatamente. É um trabalho mútuo entre essas duas entidades. Aí. Obrigado. Obrigada, bom dia. Na verdade, meu nome é Cláudia, eu quero só complementar primeiro, parabenizar por trazer o tema, né? O CQH é uma organização que vem aí firmando conceitos e que bom que a gente
esteja discutindo isso. A gente está iniciando também nesse processo. O que eu queria compartilhar é que hoje a nossa instituição faz parte de uma rede e de pessoas que não vieram da área da saúde. E a primeira coisa que eles falaram nós precisamos ser um ponto de equilíbrio. Por que que as pessoas, os entes aqui, eles, cada um puxa, né, para um lado, sendo que isso tem que convergir. E isso está sendo amplamente discutido e nós temos hospital e operadora. E aí, o que acontece? Está sendo um momento de aprendizado, porque estamos sob o mesmo guarda-chuva, mas com os interesses um pouco, às vezes, diferentes, objetivos comuns. E como isso, né, como é que a gente está trabalhando? Por exemplo, hospital, qualidade e plano de saúde, compondo indicadores cruzados. Então, você pega o rol de indicadores, lá nas dimensões, né, da qualidade, escolhe os que você já... Começa simples, o que eu posso fazer, qual que está mais afeto aí a minha linha de cuidado, e não é uma coisa só da parte financeira do hospital, que é um pouco também do que o doutor estava falando antes. O quanto que isso, guardado as devidas proporções, tem que estar claro para quem está na ponta, a importância de cumprir um protocolo, quais são os protocolos que têm a ver com o perfil que eu atendo, o quanto que isso tem que estar muito claro com as operadoras, né, para que, de fato, se sustente, e concordo com ele, né, esqueci seu nome, que ele falou por último ali, Fábio? Não sei, Rafael, veio para ficar. E que bom que veio para ficar, gente. Só que a gente vai precisar aprender, é uma nova cultura, né? E pensar o seguinte: a gente é parceiro, né? Nós temos um lema lá, parcerias por toda a vida, não só na questão da perenidade, mas por todas as vidas envolvidas. Então, temos que construir isso, e esse é um grupo aqui que, por que não, né? Dentro daquilo que a gente olha no nosso roteiro, a gente vai plantando uma semente desse entendimento. Mas muito legal, muito bom. Obrigado. Desculpa, eu acho que tem umas perguntas online que tem uma janelinha pulando. Eu não tô vendo. Tá vendo? Desculpe. Em relação ao último data de pagamento diretamente para hospitais e clínicas, não teria que haver um cálculo de acordo com a complexidade do atendimento e fluxo de indicador. Além disso, como seria analisado as pessoas? Respondendo a Mônica aqui, o primeiro, um cálculo de acordo com... Sim, o cálculo, a ideia é que não exista um cálculo para um exatamente singular atendimento, mas que sim, você tenha a noção de quanto seja o custo de todo o ciclo daquela doença daquele paciente. Então, portanto, sim, existem atendimentos com maior complexidade. Claro que o hospital você terá uma maior complexidade com o atendimento clínico, mas o custo vai ser englobado pelo o ciclo total da doença. E nisso faz sentido você remunerar periodicamente e não por evento, como tem sido até hoje. Além disso, o fluxo das pessoas fora dessa área seria responsável por alguma outra área, e aqueles 7 prestadores seriam exclusivos para aquela operadora, e aquela população também teria só que ser atendida naquela região. Os demais prestadores por volta, ou que a população já tinha, seriam descredenciados, e esses seriam a única referência. Mesma pergunta. Como está sendo abordada a questão da CMED com relação ao custo do medicamento e o preço de venda? Rogério, eu não sei te responder, eu não acompanho essa parte da CMED. A única coisa que eu consigo dizer é que os prestadores, eles utilizam para negociação com os convênios
duas tabelas. Uma chama Simpro para materiais e uma outra que chama Brasíndice para medicamentos. Eu acho que, se não me falha a memória, a CMED ela regulamenta o preço de varejo dos medicamentos. Então eu não sei se tem muita relação aí, mas de qualquer forma, desculpe, não consigo responder. Eu queria fazer duas observações, dois comentários para você comentar. Primeiro, recuperar que no setor estatal já tem experiências similares. O programa Santa Casa Sustentáveis já trabalha com uma variável qualitativa de indicadores para remuneração. Então, 90% é na produção, no evento, né? Então, internação, cirurgia, etc. E 10% está atrelado a boa realização das anotações do prontuário, então qualidade do prontuário, pesquisa de satisfação dos usuários, se tiver queixa num percentual determinado, esses 10% não vai para a entidade. Então, já tem essa experiência, acho que é um caminho sem volta, e eu só queria também relatar uma experiência pessoal que eu e o Antônio Carlos Guimarães Pinto tivemos de intermediar uma conversa de um hospital com a Unimed. A Unimed já tem experiências em Belo Horizonte, em alguns lugares. Só para mudar um pouquinho o foco, não vou contar os detalhes dessa negociação, mas para o hospital. O hospital muitas vezes tem capacidade instalada ociosa e espera o evento ocorrer para receber. Com orçamento programado, planejado, talvez seja mais fácil, inclusive de otimizar recursos e otimizar aquela capacidade instalada que está ociosa. Então, isso também é outra vertente que vem beneficiar quem presta serviço, o prestador. Além de ter garantia que aquela quantidade X de leitos vão ser ocupadas, estando ele ocupado ou não, vazio ou não, então vai ser remunerado por X, isso obriga o operador a trabalhar, porque a gente sabe que tem algumas operadoras, numa mesma cidade que tem 2 hospitais, né, por 10 mil reais manda para um lado, não manda para o outro. Tudo bem? Estou citando o caso da Unimed, que é mais glamouroso, onde eles estão construindo hospitais próprios, né, que acontece? Drenam para os seus hospitais, deixando muitos hospitais filantrópicos, né, geralmente era o único hospital da cidade, as mínguas, pendurado na brocha, não é isso? E aí você faz todo um investimento de ter capacidade instalada para oferecer e acontece esse contratempo. Neste modelo, você tem um fixo que você vai receber e você pode trabalhar com recursos humanos de maneira adequada, com estrutura de material mais adequado. E essa experiência vivenciada por nós foi exatamente nesse sentido. Não foi feito global, em partes, né? Então, tinha leitos de UTI, 60 leitos dia de UTI por mês, tudo bem? Para poder garantir para o convênio os leitos disponíveis e para a gestão do hospital ter o mínimo de planejamento naqueles leitos. Cresce ou não cresce, fica com 2 equipes, uma equipe, vou para 15, enfim, isso vai trazer uma perspectiva de planejar melhor. Então, nós vamos ter que nos adaptar a isso, pessoal. Estava muito solto, muito na galega. Acho que vai dar. Era isso. Acho que vai dar. Vou construir, acho que vai dar. Vou estender meus laços com a operadora, acho que vai dar. Acho que é o contrato ganha-ganha, né? Eu acho que as operadoras, os prestadores e a população vai ser beneficiada, né? Trabalhar com população adstrita, trabalhar com indicadores de qualidade, recuperar a saúde e não só tratar a doença. Sabe aquela história que a gente vem com discurso há muito tempo? Que a gente trata, né, o doente, né? A doença, não é isso? Esquece que tem um doente. Acho que isso vai trazer uma nova realidade para todos nós. E só para terminar, Rogério, a gente sempre que lembrar que acabou, e aqui é um programa voltado principalmente à rede hospitalar, acabou a história do paciente ser só paciente que ocupa leito. Cada vez mais o paciente vai estar em pé. E nós vamos ter que acompanhar esse indivíduo com 70, 80 anos, não mais internado, e sim na casa dele, no ambulatório. Então, nós vamos ter que reprogramar, né, como que a gente pensa o acompanhamento da saúde desse indivíduo daqui para frente. Não adianta ter leito disponível para um velhinho que vai vir lá, porque ele não vem mais.
Né? A criança já não vem mais, a gineco já não vem mais, e nós estamos com gente de mais de 60 anos que não vem mais, e tem que ser tratado. Então, acho que isso estimula uma outra concepção, um outro modelo de assistência, né, de não criar leitos de maneira, acho que vai dar, indefinida, sem uma especificidade, e depois é a cata do paciente. Né? Então, a gente vai ter que planejar antes para saber se aquele leito é importante, né, e se aquela população, de fato, vai ocupá-lo. Né? Então, é muito bom. Acho que veio para ficar, acho que não tem retorno, não. Né? E eu estou citando aqui um exemplo já vivenciado, a Unimed já faz isso em alguns lugares, tá? Acabou de fazer isso no interior, patrocinado pela gente, e que está dando certo. Né? Claro que ainda é um período muito curto para avaliação global, né? Para produzir um olhar fixo e derradeiro sobre o assunto, mas acho que isso vai crescer. E o sistema, de alguma maneira, público já faz isso, com os seus percalços, né? Com as suas mazelas, mas tem experiências, e esse programa das Santas Casas Sustentáveis é extremamente exitoso. Né? Quem trabalha nele sabe disso. Né? E está atrelado lá uma série de indicadores qualitativos e quantitativos, e se não atendê-los, perde grana, deixa de ganhar grana. É isso que tem que ser. Agora, eu não posso ficar com leito ocioso, né? Esperando o paciente. Eu concordo 100%. Eu tive algum contato com o programa da Santa Casa Sustentável, eu acho fantástico. A única questão, eu acho que eu não sei se é exatamente uma crítica a quem, mas o paciente, ele quer, o paciente com insuficiência cardíaca, ele quer saber se ele vai conseguir dormir deitado. Então isso é um indicador de qualidade de desfecho que ninguém mede hoje em dia, e assim, em lugar nenhum que eu vi que eu passei, e eu passei em alguns lugares aí. Então eu acho que é nesse nível que a gente tem que chegar, para cada tipo de doença, para cada condição do paciente. Eu também, eu não conheço exatamente a experiência da Unimed, mas esse modelo já está sendo testado em algumas regiões do Brasil, e uma vantagem que eu também, você me lembrou, é que com um orçamento fixo, você tem uma previsibilidade de receita. E a tendência é que não exista mais glosa, porque eu acho que é uma boa coisa para todo mundo. E exatamente, veio para ficar e temos que aguardar os próximos capítulos. Mas eu quis trazer para prepará-los para o que vem a seguir. Vão continuar na sua maior contratação planos empresariais ou vão caminhar para planos individuais, assim, pessoal? Igual uma outra operadora que lançou isso aí no mercado e está tendo um sucesso muito grande. Qual que é essa percepção, um pouco na linha que a Kyoko falou? Ela está oferecendo um plano para cuidar dos seus trabalhadores e quer que seus trabalhadores sejam melhor. E quem não está aderido a esse plano? Ela fecha igual a essa empresa que está fazendo aí agora, 3.000 pessoas, né? A tendência é continuar com planos empresariais ou partir para o plano individualizado? O que eu posso dizer é que as operadoras estão incomodadas com essa história de plano individual e algumas ações serão feitas, mas eu não sei exatamente o que. Mas a tendência ainda é continuar o empresarial. Mas já o incômodo já foi percebido e ações estão sendo realizadas. Obrigado. Obrigado a você. Bom, Renê, obrigado pela gentileza da aula. Né? Acho que abre-se uma perspectiva de debruçar sobre o assunto, estudar. Tem bastante coisa já nas internets da vida a respeito. Né? Acho que vale a pena fazer benchmark para ver quem é que já faz isso, né? Enfim, corrigir. Assim, o René foi muito gentil, ele falou que vê um problema no Santa Casa Sustentável. Eu vejo muitos outros, mas não é motivo da nossa discussão aqui, né? Mas eu acho que todo o sistema tem que ser aprimorado. Os resultados não satisfazem ninguém. Se você perguntar para a tríade, o paciente está contente? Não. O prestador está contente? Não. O operador está contente? Não. Então, se ninguém está contente, mexe nessa coisa para mudar. Se você continuar fazendo a mesma coisa, o resultado a gente já sabe.
para insatisfação de todo mundo. Então, vai ter que pensar em novos modelos, aperfeiçoar, vamos apanhar no começo, tá certo? Mas para dar um salto de qualidade, para ir adiante. Tá? Então, mais uma vez, Renê, obrigado. Queria agradecer a presença de todos e dizer para vocês uma coisa que é importante. Vocês estão sendo liberados 20 minutos antes, tudo bem? Avisem em casa que vai chegar mais cedo, para não ter surpresa, tudo bem? Obrigado e até a nossa próxima assembleia aqui em junho, tá bom? Boa viagem para quem veio de longe. Um abraço. É muito bom. Obrigado. Gostei da